amadinhos, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 55, falando sobre o que, amada? Modernismo, literatura que eu tanto amo. Então, de olho na tela. Olha só, me engasguei. Vamos lá, começando a nossa aula. Então, Vamos lá, Modernismo então. primeira geração, aula 55.2. O modernismo, que é a primeira geração, que foi a fase heróica, que foi conhecida como fase heróica, que durou de 1922 a 1930, onde a Semana da Arte Moderna, ou conhecidíssima como Semana de 22, deu o ponto de partida do nosso modernismo. Ocorreu estrategicamente, pois marcou o centenário da nossa independência. Representou uma ruptura, uma quebra, com os padrões artísticos tradicionais. As principais características da literatura modernista são o rompimento com as estruturas do passado, vamos mudar de cor, linguagem coloquial, valorização poética do cotidiano, nacionalismo ufanista, exagerado e utópico, versos livres, sem padrão de métrica, e versos brancos, que são sem rimas, o humor e caráter revolucionário. Esse evento ocorrido em São Paulo, no Teatro Municipal, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, organizado por poetas, artistas e intelectuais. Entre os envolvidos, direto ou indiretamente, estão o músico Heitor Villa-Lobos, os pintores Anita Malfatti e de Cavalcante, os escritores Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Ronald de Carvalho. Então, aqui um pouquinho para vocês, alguns autores e um pouquinho sobre a primeira geração do modernismo. Então, assim, foi um momento muito importante para a nossa literatura brasileira, para a arte brasileira. Era aquele momento em que nós precisávamos romper todas aquelas barreiras que existiam, advindas de outros países, onde só se escrevia ou só se falava de coisas que a gente não vivia. Então, para que serviu, para que veio o modernismo no Brasil nessa etapa? Para quebrar isso, acabar com isso e, a partir de então, valorizar o nosso eu, a nossa regionalização, os nossos povos. Não é verdade, amadinha? É isso aí. Então, amadinha, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente retorna com o quê? Com as atividades. Até lá! Olá, amados! Chegou o grande momento que é o nosso Tirando Dúvidas, resolução de atividade. Vamos lá para a nossa primeira questão? Sim, bora! Temos aqui o seguinte, questão 1, da PUC São Paulo. Olha, presta atenção no enunciado, no comando da questão. A Semana de Arte Moderna 1922, expressão de movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental, pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Então, aqui, certeza, tá afirmando. Aí, com isso, pode-se dizer, romance regional assumiu característica de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. B, a escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. C, os modelos arquitetônicos do período buscaram a sua inspiração na tradição do barroco português. D, a preocupação dominante dos autores foi com o retratar os males da colonização. E, movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. E aí, amada? A amadinha estava lendo e eu estava só aqui, balançando minha cabeça. E você aí, como que ficou? Qual a alternativa? Qual é a alternativa? O que pode? Quando ele afirma aqui, preste atenção no comando. A Semana de Arte Moderna
expressão de um movimento cultural, que foi um movimento artístico, você já sabe, que atingiu todas as nossas manifestações artísticas. Quais? Pintura, música, dança, né? Surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira. O que estava se passando naquele período? Sobretudo, o regionalismo. Então, com isso, pode dizer A, B, C, D ou E. Quando você lê já o enunciado, você já pode captar alguma coisa ali, porque ele fala da fidelidade à realidade brasileira e a valorização do regionalismo. E aí, quando você pensa nisso, você diz o quê? Romance regional? Vai ser um romance regional falando sobre a exaltação do aspecto romântico da vida sertaneja? Não, né, galera? Porque não é isso a ideia, não é um romance, é o modernismo. Onde a escultura e a pintura tiveram o apogeu da valorização de modelos clássicos. Claro que também não é esta a resposta, porque ele queria um rompimento, que é coisa nova, inovar, inovação. E aí, falando nisso, a gente já sabe que a C também não é, porque ele fala que os modelos arquitetônicos vêm buscando a sua inspiração em tradições do barroco português. Em momento nenhum, eles retratam o barroco e usam o barroco para nada. Aí vem a preocupação dominante dos autores foi em retratar os males da colonização. Era essa a ideia principal do modernismo. Olha aqui, ó. Realidade brasileira, valorização do regionalismo. Então, qual é o gabarito aqui? Então, já sabe que ficou o gabarito E, né? O principal objetivo da Semana de Arte Moderna era combater a arte tradicional e com os padrões literários vigentes, muito ligada à cultura europeia. A partir da semana, a arte brasileira ganhou novos rumos, né? Buscando retratar o povo brasileiro e a sua cultura. Então, da justificada a alternativa, vamos para a questão 3. 2. Ou melhor, 2. Onde que eu tô vendo 3? Da PUC. Assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da primeira geração. Então, vamos ver onde que existem essas preocupações estéticas com a primeira geração modernista. Alternativa A. Não entrem no verso culto, o calão e solecismo, a sintaxe truncada, o metro cambaio, a indigência das imagens e do vocabulário do pensar e do dizer. B. Vestir a ideia de uma forma sensível, que, entretanto, não terá seu fim em si mesma, mas que, servindo para exprimir a ideia dela, se tornaria submissa. C. Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela, não abuso. E não quero discípulos. Em arte, escola igual à imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. D. Na exaustão, porque repetiu, né? Na exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda trêmula e ressoante da febre do sangue, a alma que ama, canta, porque a sua vida é o amor e canto. O que pode se não fazer o poema dos amores da vida real? E o poeta deve ter duas qualidades, engenho e juízo, aquele subordinado à imaginação, este seu guia, muito mais importante decorrente da reflexão. Daí, não haver beleza sem obediência à razão que aponta o objetivo da vida, a verdade. E qual dessas afirmativas é que está correta, galera? Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui, ó, gabarito C, né? A primeira fase do modernismo baseou-se em uma concepção inteiramente libertária da criação artística, contextualizando a inclusão do cotidiano, linguagem coloquial e novas técnicas de escrita. Em um de seus poemas mais conhecidos, Poética, Manuel Bandeira diz: não quero mais saber do lirismo, que não é libertação, evidenciando os ideais do grupo da geração heróica. Agora sim, o 3. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizer, melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados.
Oswald de Andrade. Então, feita a leitura do poema Vício na Fala de Oswald de Andrade, analise e julgue as seguintes proposições. 1. O poema de Oswald de Andrade alerta-nos sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas, nesse caso, em uma única língua. 2. O poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas, que desconhecem o nível formal da língua e por isso acabam disseminando erros gramaticais. 3. Para ele, os falantes que dizem mio, mió, pió, teia, teiado, de certa forma constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que aumentam e sobressaem-se, em muitos casos, a norma culta. Ou 4, né? A palavra vício, encontrada no título do poema, denuncia o preconceito linguístico do autor, que julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. Então, as proposições são já foi com tudo, amada. Então aqui, qual é a alternativa? É a B, por quê? Vamos voltar aqui a B. A B fala que a 1 e a 13 são corretas. Então, vamos a primeira. O poema de Oswald de Andrade alerta sobre a necessidade de uma espécie de ética linguística pautada na diferença entre as línguas. Nesse caso, em uma única língua. Por exemplo, que tem grupo que fala milho corretamente e outros grupos estão falando o quê? Mil. A questão da fonética, né? Aí a 2 diz que ele tá, a 3, né? No caso a 2 está incorreta porque fala assim o seguinte, o poema, por que está incorreto? O poema critica, ele não faz crítica do falar do povo brasileiro, sobretudo das classes incultas, né, que desconhecem o nível formal da língua, por isso acabam disseminando erros gramaticais. Não é isso que Oswald quis passar, né? 3, por que a 3 é a correta? Para ele, os falantes que dizem mil, mió, pió, teia e teiado, de certa forma, constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que aumentam e sobressaem-se muitos casos a norma culta. E na quarta está errada porque ele não faz uma denúncia de preconceito linguístico, tá bom? Por isso, gabarito B. Beleza? Agora a questão 4, aqui da FUVEST São Paulo. Último poema. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Manuel Bandeira, Libertinagem. Vamos ao comando. Neste texto, ao indicar as qualidades que deseja para o último poema, o poeta retoma 2 temas centrais de sua poesia. Um deles é a valorização da simplicidade, o outro é, vamos lá, a verificação da inutilidade da poesia diante da morte. B. A coincidência da morte com o máximo de intensidade vital. C. A capacidade própria da poesia de eliminar a dor. D. A autodestruição da poesia em um meio hostil à arte. Ou E. A inspiração a uma poesia pura e lapidar, afastada da vida. Então, amadinho, A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito e justificando a resposta, por que é a letra B, né? A morte é um dos temas constantes de obra de Manuel Bandeira. Ela é tratada repetidamente, como no presente poema, não apenas como um fim, mas como uma espécie de finalidade, limite e culminância da experiência da vida. Então, justificada a resposta, gabarito B. Agora, vocês já treinaram com algumas questões, né, de alguns vestibulares, né, importantíssimo, né, de algumas bancas importantes. Agora vamos para o momento Enem. Amado, vamos treinar que chegou o grande momento, que é o Se Liga no Enem. Questão
5, e aqui tá dizendo que é questão 4. Não é questão 4, mas é questão 5, amadinha. Então, não tem problema. Opa! Toda vez que a gente vai colocar o preto... Eu erro. Vou colocar vermelho logo. Pronto. Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. E a poética diz o seguinte: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Manuel Bandeira, poesia completa e prosa. Aqui tá para você fazer a segunda leitura, mas relaxa, que aqui a letra tá maiorzinha, mal lembrei de você, amadinha. Mas vamos ao comando da questão. Ó, com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, letra A, critica o lirismo louco do movimento modernista. B, propõe a criação de um novo lirismo. C, critica todo e qualquer lirismo na literatura. D, propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. E, propõe o retorno do movimento romântico. Essa tá bem facinho, hein? Tá bem fácil, que a gente ficou aqui, ó, batendo na tecla direto. Então, gabarito letra A, né? Temos aqui, ó, ao nos atermos aos pressupostos ideológicos da estética modernista, todas as proporções, exceto a letra A, considero como incoerente, uma vez que um dos posicionamentos de Manuel Bandeira era de extrair a poesia das coisas mais banais da realidade, renegando assim um sentimentalismo exacerbado dos românticos. Por isso, ele não retoma ao movimento, bem como repudiando quaisquer traços formais e termos de estética, razão pela qual se pautava, sobretudo, pelo uso de verso livre. Por isso, não retomou o movimento clássico. Dessa forma, o porquê de a letra A ser considerada correta deve-se ao fato de que a nova proposta não era de abominar a poesia. Tanto é que, como expresso anteriormente, a temática por ele era explorada e se originava das coisas corriqueiras da vida. Beleza? Ok? Por falar em literatura, nós vamos para onde agora, amadinha? Para o nosso clube de leitura, para o nosso momento de relaxamento, né? Olha só, aqui este momento é para você, homenagear vocês aí. Sim, aos professores, aos amadinhos, os nossos estudantes da NASA. Lindíssimos, top das galáxias. Então, nós temos aqui, ó, 5 obras. Exatamente para a unidade 3. Você escolherá apenas uma. Ah, professor, eu quero escrever 2. Não tem problema. Mas é importante você falar de uma. Tá bom? E depois do trabalho feito, você vai enviar para quem? Para mim, para a Amadinha. Tá certo? E vamos lá então conhecendo as obras. Temos aqui, ó, Macunaíma, de Mário de Andrade. Temos Os Sertões, de Euclides da Cunha. Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil do Modernismo, de Oswald de Andrade, e alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, também do Modernismo. Então aqui nós temos a escola, né? Olha só os amadinhos aqui no momento do clube de leitura, do seu cantinho de leitura na hora da atividade. A professora Vanusa, aqui da escola Irmã Dorothy Meisteng, de Presidente Médici. Temos aqui também o quê? Ai, Nossa. não veio. Nosso Cadê? pensamento do dia. Mas olha só esse espaço aí, amadinho. Eu tô aguardando a foto de quem ainda não enviou. Belezinha? E vamos ao pensamento do dia. Aqui, ó, ler é viajar nas asas da imaginação. Então, voe alto e sempre. Isso, muito bem.
Então, amados, muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia de vocês. A você, Tainá, muito obrigada. E até a próxima!